Beleza? Bom, tá gravando já. E vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos dar sequência aqui. Eu vou pegar para você a tabela de cargas. Bom, não sei se você conhece, bom que a gente já está aqui, eu já te mostro mais uma coisa. Como que é a estrutura do TQS, né? Então, toda vez que você baixa o TQS, você vai ter duas pastas aqui. Essa aqui eu não sei se vem junto já, mas pelo menos essa e essa aqui são as principais. Então, essa TQSW, ela é a pasta onde vão ficar os critérios pré-definidos, tá? Então, por exemplo, muitas vezes eu sou contratado, por exemplo, só para detalhar alguma coisa, entendeu? Sem dimensionar, sem nada, eu só vou ser contratado para detalhar. E aí eles me mandam uma pasta suporte deles, porque aí já vem todas as configurações que eles usam, entendeu? Posso te mandar minha pasta suporte depois para você ter aí, usar como um auxílio aí. Então, normalmente, o que eu faço? Eu tenho já a minha de alguns anos. Então, toda vez que eu atualizo, eu pego aqui o suporte que vem, mudo para suporte original e jogo a minha aqui. Você vai perceber ao longo do tempo que você não pode ficar mudando muito o nome das coisas dentro do TQS. Porque ele vai procurar na pasta suporte, entendeu? Ele vai procurar nessa pasta. Então você tem que, sempre que você quiser usar um suporte diferente, você vem aqui, dá o nome, por exemplo, sei lá, novo. Aí beleza, daí o nome, ele não vai deixar porque meu TQS está aberto. Aí eu venho aqui, coloco novo e aí pego a que eu quero usar e troco para a pasta suporte. E assim vai. Aqui tem os executáveis. A lógica do TQS é justamente um monte de programinha junto. Então, aqui são todos os executáveis, tudo que ele vai acionar conforme necessidade. Na hora que eu for pedir para ele dimensionar uma viga, ele vai abrir um programinha aqui de dimensionamento de viga e vai fazer esse dimensionamento, vai abrir o programa, dimensiona, fecha o programa e solta os resultados, entendeu? E assim vai. Então ele é um compilado de um monte de programinha. É isso que é o TQS de verdade. Aqui no final ele organiza em pastas, né? Ele, como a gente viu. E as suas obras vão estar na pasta TQS. Então sempre que você vê isso aqui, ó, por exemplo, deixa eu abrir aqui o TQS. Aqui na nossa pasta tem lá gerais, plantas, arquitetura, formas e etc. Aí quando você entrar na sua pasta, vai ter lá, ó, arquitetura, é que aqui está organizado por ordem alfabética, né? Mas tem lá, arquitetura, gerais, tem todas as pastinhas que tem lá e os programinhas que ele vai usar naquele projeto especificamente, tá? Então, só para para você entender aí como que funciona. Eu vou te mandar esse programinha aqui, vou salvar lá na nossa pasta também. Deixa eu abrir aqui. Criar um aqui. Já vou te explicar. Beleza. Esse programa nada mais é do que isso aqui, ó. Eu tenho aqui, quando eu vou lançar as cargas, ele vai puxar desse programinha. Uma outra coisa importante é muitas coisas do TQS elas são arquivos de texto, só que salvos como .dat. Então, a partir das informações lá colocadas naquela sequência, quando eu salvo o .dat, ele vai entender aquilo como um dado para ele gerar alguma coisa gráfica.
tá? Só para te explicar legal isso também. Então, aquele programinha é isso aqui, ó, tabcar.dat. Quando eu entro aqui, eu posso ver quais são as cargas que eu já tenho cadastradas. Então, por exemplo, eu tenho aqui carga distribuída por área de laje. Aí eu tenho vários tipos, tenho a descrição, qual que é a carga permanente considerada e qual que é a carga variável. Então, por exemplo, a parte 1, esse é a parte 1, ele vai ser de sala, cozinha, dormitório, para médio padrão seria aqui, porque tá 100, então seria 100 de carga permanente, que seria revestimento, aquelas coisas, e 150 de carga variável, que é a carga do dia a dia, né, dos móveis e da gente em si. Carga distribuída por área de parede, então aqui, esse tabcar que eu te mandei, ele já vai ter por tipo de revestimento, tá? Então, por exemplo, o que é S aqui, né? Esse S aqui é seco. Tá escrito aqui do lado, tá? Então aqui vai ser qual que é o tipo de material, então seria um bloco de concreto de 9 centímetros e os revestimentos são revestimentos que não precisam de impermeabilização, entendeu? Então são para lugares secos, para um quarto, para, enfim, para uma sala, alguma coisa assim. E aí tem já, ó, para úmido, então, por exemplo, quando é cozinha, banheiro, a gente vai usar esse. Para externo, que eu preciso de impermeabilização e às vezes o meu revestimento vai ser um pouco maior. Aqui vai ter maciço e aqui vai ter drywall. O drywall, esses 50 quilos aqui já é mais do que suficiente para qualquer tipo de coisa que tem no drywall, porque o drywall é muito leve, né? E tem caixilhos também. Você vai ver que até tem alguns iguais, ó, por exemplo, caixilhos, drywall. Mas é bom a gente ter a diferenciação ali, até pra gente entender depois, precisar, um projeto futuro, entender o que estava sendo considerado na época, né? E aí vai ter aqui carga linear. Essa carga linear é só, não sei se você lembra, aquela carga de parapeito que a gente tem que considerar. Então, é uma carga de 200 kg por metro linear que a gente vai aplicar, por exemplo, numa varanda, né? Na pontinha da varanda, ali onde vai ter o parapeito em si, né? E carga concentrada, aí você pode ter diversos tipos de carga concentrada. Normalmente essa aqui a gente calcula na mão, então dificilmente a gente vai cadastrar alguma carga. Mas aqui por acaso eu tenho aqui em algum projeto específico, foi falado, olha, vai ter um elevador que pesa 3 toneladas, eu preciso que você coloque essa carga porque ele vai estar especificamente nesse ponto. E aí a gente acabou criando essa carga aqui. Mas, regra geral, carga concentrada a gente vai, se precisar, a gente vai fazer na mão, tá? E caso você tenha alguma dúvida, putz, é um material que eu nunca trabalhei, não sei o que, então aí você vem aqui, ó, tem um botãozinho que é o cargas da NBR 6120. Então ele já tem aqui todas as cargas cadastradas aqui que estão tabeladas, né? Não, isso aqui é do próprio TQS. Esse aqui não fui eu, mas eu peguei do escritório que eu trabalhava. Às vezes eu atualizo com algumas coisas que eu quero, né? Mas esse aqui é legal por causa disso, porque às vezes você, putz, não sei o que eu faço. Aí você vem aqui e consulta. Já usei bastante isso aqui também. Bom, para cadastrar uma carga nova aí, caso você queira, é só vir aqui, ó, e digitar carga Leandro e descreve alguma coisa e aí depois coloca a quantidade da carga, tá? Aí vou apagar aqui, né? Não faz o menor sentido com essa carga. Mas aí depois é só dar um ok e salvar, tá? No caso eu vou sair sem salvar porque minhas cargas já estão cadastradas. Bom, e é isso que a gente vai fazer hoje, né? Então ontem a gente já tinha ali mais ou menos uma ideia de como que seria a nossa estrutura, né?
E para que essa estrutura tenha uma função bem definida, a gente vai precisar colocar aí as cargas, né? Bom, como que a gente vai fazer isso? As cargas de laje a gente já definiu ontem, conforme a gente foi fazendo, já lancei direto aqui na laje. Porque o tipo de carga não vai mudar conforme o tipo de carga de laje em si não vai mudar de uma hora para outra aqui, né? Se não, a gente pode lançar sem carga e vir aqui em cargas e colocar aquela distribuída por área lá que eu te expliquei. Tá? Como que a gente vai trabalhar com carga de parede, né? A gente vai trabalhar usando esse cara aqui, ó. Esse distribuída linearmente. Por quê? Por causa daquilo que eu te expliquei. Por exemplo, aqui, se eu pegar a arquitetura, eu tenho parede até aqui. Se eu lançar na viga, ele vai considerar a parede em tudo. E aí vai começar a ficar pesado, sem motivo nenhum. Aí eu vou ter que aumentar meu concreto, ou vou ter que aumentar meu aço, sem justificativa nenhuma, né? Então, beleza. Então eu vou vir aqui em distribuída linearmente. Eu vou lançar umas cargas diferentes, tá? Pra gente não ficar... Porque normalmente as paredes são meio parecidas. E aí acaba que as cargas ficam quase tudo igual. Então vamos tentar lançar aí umas cargas diferentes. Bom, o nosso piso a piso aqui tá 3 metros, né? Então, o que eu vou fazer? E as nossas vigas, a disposição das nossas vigas está igual. Então, para eu lançar a carga sobre viga, é o valor da carga, é a altura, né, do piso a piso, menos a altura da viga. E carga sobre laje vai ser menos a altura da laje que está em cima. Tá? Nesse caso é porque está igual. Tá? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma viga lá no andar de cima, eu tenho uma viga passando aqui. Aí aqui nesse ponto específico, eu teria menos a viga. Tá? Então, vamos lá. Então eu vou começar aqui. Aí eu vou começar com o que é mais lógico e depois a gente vai se divertindo aí. Vamos começar as cargas externas, né? Então, muitas vezes eu uso já. Eu vou começar aqui com uma carga de 14, né? Porque as nossas vigas têm 14. Aqui a gente não tem a definição do que é banheiro, né? Vamos tentar definir um banheiro aqui antes. O que é cozinha, o que é banheiro. Deixa eu desligar aqui rapidinho. Tá. Tá. Bom, vamos definir aqui um espaço que seja o banheiro. Seria esse cara aqui, né? Então, vou entrar ele como WC. Pequeno. Tá. E aqui a cozinha ficaria aqui, né? Ou aqui. Imagino eu. Aqui? Tá. Aqui a gente vai considerar como cozinha. Só pra gente ter aqui uma parte úmida, né? Mas aí a carga é a mesma, tudo seco, então pra gente não vai mudar tanto. É mais uma questão de saber onde que é o úmido mesmo, tá? Bom, vamos lá. Então eu vou começar aqui a lançar como se fosse que seria um muro, né, em volta da casa que vai servir de parede pra gente também. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui
um concreto de 14, né? Tem que ser. SE. Por que é SE? Um lado dele vai estar na área externa e o outro lado dele vai ser seco. Então vai ser para ambientes secos. Então, como eu tenho 3 metros e eu tenho 35 centímetros de viga, eu vou pegar aqui e vou colocar 2,65, que é 3 menos 0,35. Pronto. Então já tenho minha primeira carga aqui já pré-definida. E aí, vou lançar aqui. Ó. Posso lançar sobre o pilar? Posso, mas às vezes ele reclama. Então não posso. Essa é a lógica. Às vezes ele vai encher o saco e aí você vai ficar triste, e então é melhor não. Beleza, lancei aqui, ó, minha primeira carga já está definida. Próximo. Aqui eu vou ter aparentemente uma janela ou uma porta aqui? É aqui um janelão, tá. Então vamos considerar, por exemplo, que tem 1,20 m de peitoril, né? Então a gente vai lançar aqui como 1,2. Aí, sei lá, vamos lançar uma cerâmica aqui. Dos dois lados da janela é seco, então, ok. Eu vou lançar aqui na janela, tá? Por quê? Porque eu vou ter a verga lá e aí ela vai cair pro lado, né, a carga. Então no resto da parede vai ter a carga de parede inteira. Mas nesse caso aqui, é que nem porta. Porta a gente nem lança a carga. Porque na viga não vai pegar. Não vai ter carga. Ai, isso é insuportável. Vamos lá. Aqui é uma janela de banheira que eu já posso considerar 1,8, vai. Só que não é mais seco, né? Então agora vai ser úmido. Então você vai ver que vai aumentar um pouquinho a carga por conta do revestimento que tem que ter impermeabilização. Tá? É... Seria, mas eu tenho aqui, eu vou ter uma parede de 2,65, certo? Se eu jogar 2,65 aqui em tudo, ele vai me dar um peso que eu não vou ter na realidade. Entendeu? Então é uma questão de custo. Dá pra fazer? Dá. Fica até mais seguro, digamos assim. Vai sobrar segurança, mas é um gasto que não há necessidade. Entendeu? Não, a gente vai lançar agora na parede. Ó, agora o resto da parede vai ter 2,65. Entendeu? Exatamente. Bom, outra dica aqui que vai te salvar algumas vezes. Aqui tá normal pro TQS. Aqui você cometeu um crime. É. Então toda vez que tem essa bolinha aqui, no sentido, no sentido no sentido do apoio, tá tranquilo, pode passar reto. No outro sentido, você tem que tirar a carga da bolinha. Mesmo que ela fique encostada, mas você tem que tirar. É chato? É, mas é a vida. Não, então ele enche o saco por causa disso. E aí aqui, ó, mudei já pra 2,65 com a umidade que é parede do banheiro, né?
Beleza, então a gente já tem aqui nossas primeiras paredes. Vou definir aqui, sei lá, vamos brincar aí com uma outra, um de 10 aqui, que a parede tem 10. Então vamos definir aqui o maciço, seco e úmido. Então vamos lá. Vou vir aqui, vou lançar aqui mais ou menos até a parede. Ó, se eu tiver com ortogonal ligado, vou lançar de novo. Se eu tiver com ortogonal ligado, eu posso pegar a referência direta aqui que ele não vai. Porque no TQS, mesmo quando você está com ortogonal ligado, se você clica num ponto, ele vai fazer o ângulo, né? Aqui não, aqui se eu clicar no ponto, ele vai, ó, direto. Se eu tiver com ele desligado, ele vai fazer no ângulo que você fez e aí é a vida. Beleza. Então fiz aqui, ó, 2,65 até aqui. Aqui já entra a situação que é da laje. Então eu vou ter que tirar 12 só. Que a minha laje de cima acho que é. Ah não, tá com 10. Então vou ter que tirar 10. Então de 3 vai para 2,90. Aqui, ó, 2,9. Pronto. E aqui mais um pedacinho. Não vou considerar a porta, porque porta não vai pesar na viga. Bom, aí aqui, daqui pra cá, eu já mudo pra seco e seco. Porque aqui é um corredor. Então, eu vou usar mais a parede, a cerâmica de 14, porque não é costume, tá? Mas você vai se adaptar com a sua realidade. Beleza. Aqui eu tenho de um lado banheiro e de um lado cozinha. Vamos lá, vamos ver se você está atento. Qual que é para eu usar agora? Úmido, úmido e seco, úmido e externo, úmido e úmido. Boa, é isso aí. Então pronto, ó. Já selecionei, acabei. Daqui pra cá não, daqui pra cá aqui é seco. Então se aqui é seco a gente muda para é claro que assim, para uma casa pequena não vai fazer tanta diferença assim. Vai fazer uma diferença no final, mas não vai ser tão gritante essa diferença. Porém, quando a gente trata de uma edificação maior, essa diferença já começa a aparecer porque eu vou ter que repetir essa diferença várias vezes. Entendeu? E aí começa a ficar mais caro e aí é a vida. Então, vou usar aqui 14. Aqui já tá 2,90. Ó, aqui tá errado, tá vendo que eu errei. Então, é um saco de pegar aqui. Então eu vou vir no filtro. Cargas lineares. Peguei aqui, ó, 2,65, porque tá sobre viga, né? Sob viga. 2,65. Aqui também. Ou dois cliques ou clicou F6, tá? Sempre. Toda vez que você for mudar a propriedade de alguma coisa, F6. Então, agora aqui eu tenho uma janela de um ambiente seco para a cozinha, aparentemente. Então, vamos considerar mais 1,20 de peitoril, só que é seco e úmido, né? Então, vamos lá. Beleza. Por fim, aqui eu vou ter, ainda tem que completar a volta toda. Aqui eu vou ter um seco e seco, que dependendo do caso, às vezes pode ser externo também, tá? Por exemplo, em prédio eu gosto de colocar essa carga especificamente como externo, porque dentro
dentro da caixa da escada eu tenho que ter muita coisa, por exemplo, anti-chama, então começa a pesar um pouquinho mais. Aí eu gosto. Mas é uma coisa minha, assim, não é uma coisa praticada pelo mercado, é mais eu mesmo. Beleza. Mas aqui eu vou deixar a SS porque numa casa normalmente vai pintar a parede junto e é nice. Beleza. Tô finalizando já, que aqui é uma parte mais burocrática mesmo. É o costume. No dia a dia você pega tranquilo, sabe? Aqui não tem parede, né? É só até aqui. Beleza. Aqui vai ter uma outra janela. 2, tá? Não, então, a laje a gente lançou quando a gente modelou. Lembra que na hora de modelar já tinha lá um. Isso. Aqui, a princípio, como não temos empuxo, não temos nada, então aí já encerra por aqui mesmo. Deixa eu ver se tá faltando algum lugar. Beleza. Ixi, essa é uma das maiores polêmicas da história do TQS. Ambos. O TQS tem aqui. Eu tenho como lançar uma carga de empuxo sobre um pilar. E tenho como, aqui no pavimento, por exemplo, eu tenho elementos especiais, que seria para reservatório ou para piscina. Não é tão difícil de mexer, é até relativamente intuitivo. Só que os resultados normalmente são meio difíceis de confiar, tá? É. Então o que, que eu faço para esse tipo de situação? Eu, eu uso esses elementos especiais, quase ninguém usa, mas eu gosto de usar porque eu gosto de pegar o desenho dos ferros já pronto. E aí eu faço o cálculo por fora. Então eu faço o cálculo no Excel, enfim, na mão, do jeito que for para fazer. E aí depois eu só atualizo as armações conforme o meu resultado. Entendeu? Mas assim, é uma coisa muito difícil de você ver alguém usando. Tá? É uma outra forma, assim, por exemplo, no escritório que eu trabalho durante o dia, eles fazem com viga. Então eles lançam as vigas e aí depois que eles finalizam essas vigas, na hora de armar, aí eles fazem isso, aí eles adaptam todas as armações. Eu, de qualquer forma, eu vou ter que teria que fazer essas armações na mão. Como já o TQS já me dá essas armações prontas, eu só preciso atualizar, eu prefiro usar o elementos especiais, mas aí vai de cada empresa. Tá? Mas assim, eu gosto de usar elementos especiais, que não são resultados que quando você vai conferir não vai estar igual e se for para eu justificar, eu tenho que justificar o meu, né? Então, beleza, vou voltar aqui para cerâmica, 265 não, que já é, ah não, 265.
gente não está tentando ser exato aqui, né? Então eu vou botar só umas cargas aqui. Beleza. Vamos lá no superior. No superior, eu vou começar. É uma escada que não é tão leve, porque ela é uma escada de 3 metros, né? Então eu vou começar lançando uma laje aqui, que vai ser a minha laje, sei lá, 500. Que na verdade vai ser só para fazer peso. Eu vou chamar de LE. Essa laje aqui vai ter uma carga de escada. Eu vou colocar ela com 12 centímetros e eu vou colocar ela com um rebaixo. Para usar a viga, eu vou colocar com um rebaixo de 17. 17? Não, tá errado. De 23, na verdade. Que aí se você pegar 23 mais 12, vai dar os 35. Tá? Aí eu vou pegar o fundo aqui. E aí essa laje não vai ter continuidade com as outras. Tá? É só para fazer o peso na estrutura mesmo. Para a primeira rodada. Se eu for começar já a primeira rodada lançando com escada e der um problema, aí você vai ver o inferno que é trabalhar com escada. Então, primeiro vamos lançar a estrutura, depois que a nossa estrutura estiver redonda, a gente vai trabalhar com escada, tá? Só pra... Aí você vai ver o que é divertido. Isso, é que na verdade assim, se eu posso deixar vazio, mas aí eu não vou ter carga. Então esse pilar aqui, essas vigas, esse pilar, eles não vão receber a carga de escada. Eu preciso ter alguma coisa, entendeu? Então é só pra fazer peso mesmo. Tem muito segredo. Enfim, e aí aqui eu vou lançar as cargas de novo, né? Vou tentar aproveitar as lá de baixo, daquela forma lá que a gente viu ontem. Aí a gente tenta. É, aqui não, eu tenho uma carga de escada. Tá? Nesse tabcar aí que eu te mandei, o ponto DAT, vai ter lá uma carga de escada. Bom, aí eu vou fazer aquele esqueminha. Vou pegar aqui, ó, e vou aproveitar, tentar aproveitar algumas cargas. Então, ok, pronto. Ó. Algumas cargas, o que é igual vai ficar certinho, tá vendo? Então, por exemplo, o banheiro de baixo tá aqui já. Só que tem algumas coisas que vão ficar diferentes. Então, aqui, ó, aqui vamos, aqui pelo que eu entendi, ela tá chegando, né? Nesse ponto aqui. Então, daqui pra cá, eu vou lançar um peitoril, tá? Então é aquela carga lá que eu tinha comentado com você. É essa carga aqui para peito. É a única que tá fora aqui, que não é por altura, né? Que é uma carga padronizada pela NBR. Então pronto, lancei aqui a carga de parapeito. Aqui vai continuar igual. Ah não, eu não tenho parapeito aqui. O parapeito não tá aqui. O parapeito tá aqui, ó. Agora que eu me liguei porque tinha uma porta ali, eu ia lançar o... Beleza. Beleza. Vou voltar aqui, vou colocar de novo meu filtro para trabalhar com carga, para facilitar a minha vida. Aqui os comandos todos funcionam, tá? Então, Ctrl F4, que é o de copiar lá. E você pode ir fazendo aqui.
Vou lançar aqui porque senão eu vou ficar falando. E ela não vai acabar não, mas quando eu tiver alguma coisa interessante, eu te aviso. Ok, aqui tem parede. Aqui tem que ter parede agora. Ah não, aqui é uma varanda, né, na verdade. Tá. Aí a gente vai alterar então a carga da laje, tá? Vamos lá. Então vamos primeiro lançar aqui, ó, o meu Ser 14SE. Ele tá aqui. Ok. Aqui vai ter um janelão que a gente vai colocar 1.2. Beleza. Aqui volta para 2.65. Tá. E aí agora aqui eu vou ligar de novo as cargas de laje. Essa e essa aqui eu vou zerar, eu vou apagar. Vou inserir como zero, tá vendo? Elas estão sem carga agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou em distribuída por área e vou aqui em a parte 1 e vou lançar até aqui. Aqui, vai. Ok. E aí aqui também vou lançar como a parte 1. E daqui pra cá eu vou lançar como varanda, que é o que eu tenho aqui. Então, tá lá. Então agora eu tenho aqui de um lado varanda, do outro lado a carga que a gente já teria. Bom, sendo aqui uma varanda, isso aqui vai ter um parapeito também. Então, a gente vai voltar aqui para também. Então, parapeito. Carga de parapeito. Tá. Agora eu vou lançar aqui as outras paredes aqui que ficaram faltando. Aqui eu acho que tem uma sobrando, na verdade. Só que essas aqui são todas S agora. Porque não tem mais cozinha, né? Então, então vamos fazer um outro jeito. Vamos lançar um drywall aqui, pra gente ter mais um exemplo. Eu tenho sempre que segmentar, tá? Passar uma carga por cima de uma viga assim, ó. Ele vai me encher o saco. Então o que eu faço? Eu venho aqui, quebro em uma, quebro em duas. Isso que eu segmentei aqui, ó. Se você olhar, você vai ter 3 cargas diferentes. Coloquei uma carga só pra cima da viga. Tá? Às vezes ele reclama, às vezes não. Aí vai depender do. Tem coisa no TQS que parece que é do dia. Hoje ele não tá afim de fazer. Aí no dia seguinte você volta.
Aconteceu isso ontem comigo. Meu chefe me pediu pra plotar umas folhas ontem. E aí eu plotei, beleza. Aí depois fechei o TQS, falei, putz, precisa. Faltou uma folha. Entrei pra plotar do mesmo jeito. Só abri o TQS e mandei plotar. Deu pau. Beleza. Abriu, fechei o TQS. Aí e reiniciei o computador. Abri o TQS. Plotou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então assim, você vai ver que isso acontece com. É. Lembra das porradas que dava no computador antes? Então é tipo isso. Aqui é um banheiro, né? Então aqui vai ser um Ser14SU. Ok. Que eu tô vendo já, achei um outro erro que a gente vai ter que corrigir agora. Ser14SU e por fim um ponto Ser14SU. Não sei. Assim, quanto mais você segmentar, melhor vai ficar, mais barato vai ser o seu projeto. Eu posso lançar uma parede inteira? Posso. Vai funcionar? Vai. Mas no final vai ficar um pouco mais caro do que deveria, tá? Então é mais ou menos isso. Tipo, quando eu comecei, que eu nem sabia que tinha, né, essa região aqui. Quando eu comecei, eu lançava a parede inteira. E aí começou a ficar pesado, não sei o que, os primeiros projetos, né? Depois eu fui entendendo como que funcionava. Bom, eu falei que tinha alguns erros, né? O que acontece? Aqui tá como laje e tá com altura de sobre viga, né? Então eu vou atualizar aqui. Beleza. Aqui também. Beleza, ó. Temos. Aparentemente está tudo carregado. Aqui não tem parede. Bom, eu tenho um banheiro aqui e uma cozinha e um outro banheiro aqui, certo? Então agora a gente vai lá no superior para a gente poder lançar. Não, estou no superior, né? Vamos aqui no superior, na cobertura, para poder lançar umas vigas aqui. Vou lançar uma 14x35 também, que é a viga padrão do nosso projeto. Mas aí depois a gente vai definir qual que é a real, né? Vou fazer o seguinte. Vou lançar daqui até aqui e daqui até aqui. Pronto. E aí eu vou lançar mais uma viga aqui. Só para eu ter aqui, ó, uma caixa d'água que já dá para todos os banheiros e para cozinha, né? Acho que aqui já vai ser o suficiente. Vou definir os cruzamentos. Joga aqui,
Vou jogar pra cá, vou jogar pra cá. Minha laje, nesse caso, é bom que seja maciça. Pra ver quem que apoia em quem. Quando eu tenho ligação entre duas vigas. Quando eu não tenho pilar no negócio, né? E aí agora eu vou lançar aqui uma carga de caixa d'água, né? A carga de caixa d'água, você falou de 1000 litros, né? Então vamos carga aqui. Posso pegar um catálogo, qualquer coisa ali na internet, mas vai dar ali mais ou menos 1050 quilos, né? Que é 1000 litros de água mais o peso da caixa. Então a gente vai colocar aqui como distribuída por área. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui, ó. Tirei as medidas, certo? E aí eu vou distribuir aquela, sei lá, 1,1 tonelada nessa área aqui. Então, 3,74 vezes 1,16, 4,34. Então, se eu dividir 1.100 por 4,34, eu vou ter 253 quilos por metro. Então, eu venho aqui na minha... Aqui vai ser 0, na verdade, né? Vai ter um revestimentinho, então eu vou considerar 100 mesmo. Então aqui vai ser 0,1. E a minha carga acidental vai ser essa de 0,255 aqui, 0,26. Sempre que você jogar 3 casas decimais, ele vai arredondar para 2. Então sempre joga um para cima. Beleza, pronto. Tenho minha carga já com a minha caixa d'água. Bom, para finalizar a nossa estrutura, vamos considerar que tem uma cobertura aqui. Mais ou menos de... Deixa eu pensar aqui, uma cobertura de uns 100 kg por metro quadrado. Acho que é suficiente. É você que me diz qual que é qual que é o seu sonho. Vamos pesquisar. Telhamento. Pesquisar aqui rapidinho. Tá 15 quilos por metro quadrado, 18, vamos considerar já uns 20 quilos, mais 50 de carga acidental. Tá? Bom, como que eu faço normalmente quando eu não tenho laje, né? Que é o caso aqui. Eu vou distribuir nessas vigas aqui, ó, nessa e nessa, tá? Por quê? Porque provavelmente vai ter uma estrutura, né? E aí essa estrutura vai descarregar nessas vigas aqui. Então, no final a gente vai distribuir aqui. Então eu vou... Aqui como ela vai de fora a fora, vai em toda a extensão da casa, eu já vou pegar e já vou... diga. Não mudou muito até agora, né? Porque a carga não vai aparecer no 3D, tá? Isso. É essa viga aqui que eu tava falando, ó. Então, se tiver laje, vai. É que normalmente essa laje aqui fica... Pode ser que tenha, pode ser que não, sabe? Às vezes é só um forro. Entendeu? Aí vai depender muito do... E aí o forro pode já estar, como é levinho,
já fica incluído no peso da estrutura pro telhado, né? Ah, sim, sim. Mais para exemplo, né? No térreo, isso. É, fica como um contrapiso armado, né? Na verdade, não vai ser executada essa laje, né? É mais pra gente ter o detalhamento depois e tudo, te mostrar como que funciona. É, tá? É como se estivesse voando a casa aqui. Tipo, não vai construir no nível, vai construir um pouquinho pra cima. Entendeu? Mas é mais pra gente ter esse detalhamento depois, tá? Deixa só eu responder minha esposa aqui rapidinho, porque ela tá fazendo uma coisa muito importante que é comprando um lanche pra mim. É, então. Ah, a gente já. Eu vou criar outra então já. E aí a gente já sai e já entra, tá bom? Valeu. Não, agora eu já escolhi seu lanche, eu escolhi de alcatra. Beleza. Então, aí a gente considera só uma cobertura mesmo, com forro e tudo. Mas se você quiser colocar laje, a gente põe laje também. A gente vai colocar a fixa como a estrutura do telhado e a acidental a gente vai considerar mais para o cara ir lá na hora que ele estiver instalando, né, o telhado ou na hora de fazer alguma manutenção. É sempre bom ter ali uns 50 quilos ali por metro para a gente ter uma folguinha. Bom, eu vou considerar aqui, vou pegar aqui essa medida, tá com 6 metros. Vamos considerar aí um beiral aí para cada lado, vai dar 7 metros, vai. Só pra gente ter essa noção. Se eu tenho 7 metros, eu vou ter 3,5 para cada lado. Tá? Então, considerando ali a minha carga, eu vou ter 20 quilos vezes, já tá 200, né? 0,2 vezes 3,5. Então essa vai ser a minha carga permanente, tá? Ah, eu peguei um peso de telhado aqui, mais ou menos, já com a estrutura, tudo. Vai ficar mais ou menos isso. Então ficou 70 quilos por metro linear. Aqui, ó.
eu já vou preencher como 0,07. E aí eu considerei os 50 quilos lá do moço. Então, 0,05 vezes 3,5. 0,175 por metro. 175. Ok. Beleza. Tá lá a minha carga. E aí aqui eu vou lançar a mesma carga. 0,07 e 0,75, né? Nesse caso aqui tá tranquilo. Ó, não renumerei as minhas vigas, né? Então, como a minha viga de baixo está no 200, eu vou renumerar aqui para viga 301. Esse 301 aqui é o valor inicial, tá? Então, por onde ela vai começar. Vou renumerar. E, por fim, a laje também. 301. Pronto. Temos a nossa estrutura montada. Assim, você pode fazer isso outras vezes, tá? Durante a sua modelagem. Mas, depois de fazer isso, o que eu gosto de fazer? O que eu faço, né? Eu tenho dois botõezinhos aqui. O primeiro é um que vai me mostrar se a planta tá ok, tá? Então, tipo, tem alguma coisa muito errada na planta? Não. Então, tá. Aí aqui ele vai, às vezes, me dar alguns avisos, ou às vezes ele vai me dar um erro, tá? Então, vou te dar um erro clássico aqui. Ó, erro. O P1 nasce, mas o elemento de apoio não foi encontrado. Por quê? Porque aqui eu declarei que tinha alguma coisa embaixo dele, e não tem. Então, aí eu venho aqui e faço a atualização conforme precisa. Erro precisa ser solucionado, senão você não consegue rodar. Aviso, tá de boa, pode seguir. Tá. Aí eu venho aqui, beleza, fiz isso. Vou aqui nesse aqui também para ver se tem algum erro. Ó, mesma coisa, tem aviso, aviso, aviso. Aí outros avisos de nervura. Ele enche o saco com esse negócio de nervura, mas você não precisa. 99% das vezes não é nada. Então aqui, ó, por exemplo, ele mandou. Não tem nervura bastante. A nervura que tem é o que eu preciso, né? Tipo, aí aqui é a mesma coisa, ó. A laje não tem nenhuma carga declarada no caso 1, que é essa laje aqui, ó, 202, realmente não tem nenhuma carga declarada, porque a gente fez a carga na mão, né? A gente fez ali o nosso quadradinho. Beleza. Vamos olhar aqui. Ó, mesma coisa, só dos pilares que estão com a dimensão menor que 19. Aí, um outro botão que eu tenho que apertar é o que fica do lado desse, que é o de processar o pavimento. Então agora ele vai ver se ele consegue calcular, tá? Ele não vai calcular, mas ele vai ver se ele consegue. Então, ó, beleza. Só o fato dele não ter dado nenhum. Ele abriu isso aqui, não fez nenhum barulho maluco. Que aí você vai ver que é um barulho que enche o saco, então você vai ter que resolver. Você já viu que beleza, passou. Mas eu venho aqui, ó, nesse sinal de trânsito aqui com esse E, que me mostra se tem algum erro. Então eu venho aqui, ó, não há ocorrência de erro. Beleza. Então o nosso projeto está redondinho. Vamos subir mais um, fazer a mesma coisa. Processei o pavimento, aparentemente está tudo bem e não tem ocorrência de erro. E por fim, vamos lá na cobertura. Processei o pavimento. Eu só não processei a fundação porque é um monte de pilar, então não tem muito o que fazer lá. Beleza, tudo certo. Beleza, aí vou salvar o modelo. Eu tenho esses dois botões aqui. O da direita, que tem um Dzinho, é para salvar o DWG. Então, por exemplo, eu quero usar esse DWG aqui para alguma coisa. Então eu clico no desenho.
O E, ele vai salvar o modelo estrutural. Tá? Dificilmente você vai usar esse do DWG, tá? Porque a gente vai mandar gerar forma direto pelo sistema. Pronto, salvei, posso fechar o meu modelador. Aqui ele vai, como eu lancei as referências, né? Eu vou colocar que sim, e eu alterei lá, coloquei que era banheiro, que era cozinha, enfim, ele vai dizer o que que é. Pronto, tô com o meu modelo aqui. Aí aqui eu voltei aqui para minha tela inicial, né, para o meu gerenciador, e eu vou mandar rodar uma primeira vez, para a gente ver como que a casa, né, em si está se comportando. Tá? Eu não posso lançar a fundação agora porque eu não tenho carga. Então, depois que eu tiver com o meu modelo redondinho sem fundação, eu vou mandar ele gerar uma tabela de carga. E aí, a partir dessa tabela de carga, eu vou poder lançar a fundação, porque aí eu vou ter, o solo vai aguentar tanto e eu tenho tanto de peso, então, né? E aí eu venho aqui nesse processamento global, tá? O processamento global, eu posso mandar ele fazer um monte de coisa. Para o primeiro caso, para a primeira rodada, eu mando ele processar somente o ELS, que é para ver o comportamento da estrutura mesmo. Então, para ver se o deslocamento está se deslocando conforme deveria e etc. Né? Então, eu vou dar um OK e ele vai rodar. É pequeno, não vai demorar muito para rodar. Aí ele vai ficar aqui, ó. Isso aqui é cada vez que ele abre um programinha. Opa, desculpa. Aqui é cada vez que ele abre um programinha, alguma coisa e fecha. Ele vai, abre, olha, fecha. E assim vai. Então ele fica fazendo isso. Aí foi o que eu falei, né? Agora como é um sobrado, ele vai, ó, deu erro. Gerando parte espacial, projeto 1, processando no servidor PQS e stat, A7. Inclusive deu um erro que eu nunca vi na minha vida. Acho que eu tenho. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Me dá um minutinho. Não era um erro de. É só porque hoje eu assinei a outra licença em vez da que eu tava anterior. E aí eu precisava trocar a licença. Vamos ver, né, se é isso. Não, não é nem. Assim, a gente tá acostumado a ter erro o tempo inteiro, né? Mas é mais. O erro específico que deu nem faz sentido muito pra esse projeto, entendeu? Eu nem conheço direito aquele erro. Então, como eu vi que ele tava falando com o TQS, eu imaginei que fosse um. Oi, filho. Que fosse uma questão dessa. Tá comendo pastel? Oh, aí sim, hein? Então. Nossa, viciado em pastel essa coisa. Mano. Olha lá, pronto. Temos aqui um relatório de erro, tá? Aqui ele não há mensagem de erros graves, então teoricamente minha estrutura está ok em relação à modelagem. E eu tenho avisos aqui leves e médios. Aviso normalmente 99% das vezes a gente ignora. Ó. Falta carga de alvenaria.
porque eu não tenho alvenaria, então não vai faltar carga mesmo. Enfim, então é isso. Aí eu vou pegar aqui e vou ver se a estrutura está se comportando como eu gostaria. Então eu vou em superior, eu vou em grelha, ó. E aí aqui na grelha eu vou dar 2 cliques nela. Bom, outra polêmica aí. Por padrão, o TQS considera o efeito de fluência, que é a deformação ao longo do tempo do concreto, com o multiplicador de 2,5. Tá? Eu até achei que isso estava normatizado quando eu comecei, mas não estava. E aí fazendo alguns estudos, algumas coisas, a gente chegou lá no escritório ao coeficiente de 1,7. Que quando você faz por análise não linear ou por elementos finitos, você vai ver que esse 1,7 ele chega muito perto quando a gente considera a fluência. Então, eu gosto sempre de deixar 1,7, tá? Beleza. Isso, inclusive, já deixa a sua estrutura um pouquinho mais barata também. Porque o cara usa o 2,5 e o 2,5 não vai chegar nunca. O 1,7 ele vai estar dentro da zona de segurança, ok. Bom, aí eu venho aqui, agora eu estou na minha grelha, né, do pavimento. A primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher qual que é a combinação que eu quero verificar. Para combinações normais do dia a dia, como eu estou verificando só o ELS aqui ainda, né? Para combinações normais, eu uso essa 9 aqui, que é o 0,3 do acidental. Por quê? Porque o 0,4 é para combinações que são frequentes, não quase permanentes. Então, para a gente usar o ELS, a gente usa esse quase permanente normalmente, tá? Beleza. Selecionei. E aí aqui eu tenho algumas coisas que eu posso ver. Daqui para cá eu não vejo no ELS, eu vejo no ELU. Porque aí entra como carregamento, né? E aqui é o meu deslocamento. Então eu vou ver como que tá a deformação da minha laje. Beleza. Nossa, eu não acredito como ela tá gigante. Olha, até aumentou agora. Não, mas é 4 centímetros. Porque aqui, ó, eu posso deixar zerado, inclusive, a deformação. Visualmente, aqui fica um pouco maior aqui, mais pra gente ver realmente onde que tá, entendeu? O que que tá acontecendo. Então, aqui no meio, ó, tá com 4 centímetros, tá bem grande mesmo, a gente vai tratar isso nos próximos. Mas enfim, a estrutura, aqui eu tenho, se você lembrar lá do projeto de arquitetura, você vai notar mesmo que a estrutura tem menos paredes aqui do que aqui. Então, aqui é a minha região também que eu tenho uma concentração um pouco maior de carga por conta, ainda que seja lá para cima, mas né, a estrutura funcionando como um todo. Aqui eu tenho uma região também que tem a caixa d'água, enfim. Então é esperado mesmo que essa região aqui, por não ter pilares no meio, que essa região aqui seja a parte mais carregada e que naturalmente vai deformar mais se eu tiver a mesma seção. Então a estrutura está se comportando como eu quero? Sim, mas não está ainda de acordo com a norma. Tá? Beleza. Aí eu vou para o térreo e vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, ó, LS03, deslocamento, tá mais ou menos igual. Então tá exatamente como deveria. Aqui eu tenho uma zona rígida, que é o pilar, que são os pilares, né? Então realmente aqui a deformação é pequena. Onde o meu vão é maior e onde eu tenho mais carga, tá deformando mais. Beleza. Comportamento da estrutura tá como eu imaginava. Posso vir aqui também, ó, em espacial,
Aí eu vou ter o modelo completo, ó. Tá? Uma outra. Deixa. Bom, esse selecionar é o que eu vou selecionar que eu quero ver em relação ao modelo. Agora, esse visualizar são quais elementos vão aparecer para mim. Então aqui eu estava fazendo alguma análise de pilar quando eu salvei isso. Então agora eu vou ligar a barra e as barras de viga e as barras de laje. Aí pronto. Agora ele vai me mostrar. Vou de novo selecionar aqui o LS com 03. Aqui muda um pouco, tá? Mas pode escolher qualquer um desses que tenha esse 03 com desaprumo, enfim. No final você vai ter que olhar mais de um, tá? Vai ter que olhar ali uma meia dúzia para ver qual que é o pior caso. Pronto, ó. A estrutura está se deslocando. Esse deslocamento aqui de pilar eu acho que está um pouco alto, então talvez a gente tenha que enrijecer esses pilares, tá vendo? Tá com quase 3 centímetros de deslocamento para uma estrutura que não é muito grande. E pilar, o deslocamento acho que é 1.700. Então se eu tenho uma estrutura de 6 metros, 6 vezes 600 na verdade, meu deslocamento está bem grande. Então eu vou ter que ou enrijecer as vigas que estão chegando ali, ou os pilares. Não, não deu erro. Ele vai dar erro na hora de dimensionar. Porque agora a estrutura está sendo. Ele consegue calcular a estrutura. Então ele não vai dar erro. E aí ele vai me mostrar a deformação. Aí a hora que eu falar, mano, dimensiona, ele vai falar, agora você vai ter que. Você vai ter que se preocupar com isso. Então, tipo, agora eu só quero saber se a minha estrutura está se comportando. Ela está se comportando do jeito que eu gostaria? Tá. Mas está muito alto o deslocamento de pilares também. Então a gente vai ter que ou enrijecer o pilar ou colocar uma viga aqui, de repente, nesses pilares aqui, ó. Para que eles fiquem melhores, enfim. Não sei se você lembra do comprimento equivalente. Com, então, o comprimento equivalente é o seguinte. Quando o meu pilar, minha barra, né, eu tenho apoio dos dois lados, na hora da deformação eu vou considerar a barra como um todo, como um. Só que quando ele está em balanço, eu tenho que considerar essa deformação como dois, entendeu? Então é como se eu tivesse a mesma barra biapoiada, só que duas vezes ela. Então a minha deformação sempre vai ser maior nesse caso. Então se eu colocar aqui, por exemplo, onde a gente não colocou viga lá em cima, se eu colocar uma viga aqui, já vai diminuir bem isso, tá? Que é o caso aqui, ó, por exemplo. Então, aí a gente vai pensar nisso, tá? Mas já são 8h30 da noite, então por hoje é que é muita coisa, tem que acelerar. E ainda mais teve as cargas, tudo, que é um processo bem demorado mesmo. Mas enfim, espero que hoje você tenha aproveitado aí. Qualquer coisa pode me dizer aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Tá, essa vai demorar um pouquinho ainda, tá? Porque até subir tudo demora um pouquinho. Não, não, sábado tá de pé. Só vamos ver um horário bom aí, porque eu tenho um projeto pra entregar. Ah, então beleza. Não, tranquilo então, fechado. Diga. Eu posso te dizer. Você tem o TQS agora, tem um. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um negócio aqui que é a calculadora. Tem uma calculadorinha aqui, ó. E tem várias aqui, ó. Aí a primeira opção é uma calculadora de flexão simples. Seria para as vigas padrões aí que a gente tem, né? Tá? Aí você vai ver que é bem simples de mexer, ó.
Aqui é o B, né, a largura da viga. Aqui é a altura útil, tá? Então você já desconsidera ali o cobrimento, uns 4 centímetros, 5 centímetros. E aí aqui você vai pôr a carga em tonelada força metro e manda ele fazer, ó. E aí ele vai te dar já a área de aço. Tá bom? Mas depois, se você quiser, a gente monta uma planilhinha também. Mas vamos primeiro focar no que importa. Valeu, cara. Obrigado, viu? Boa noite. Tchau, tchau.